E dispararam os preços dos grãos negociados na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira, dia 21 de junho. A soja fechou o dia subindo quase 3%, milho e trigo mais de 5%. Enquanto tudo isso estava acontecendo, o óleo de soja fechou perto ou no limite de baixa para algumas posições, também negociado na Bolsa de Chicago. Uma loucura total no mercado futuro norte-americano e, claro, quem vai nos ajudar a entender esses dois movimentos completamente distintos, que têm justificativas, é o Eduardo Vanin, analista de mercado da AgriInvest Commodities, já conosco na tarde de hoje. Vanin, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. É sempre bom ter você conosco, principalmente em dias tão intensos como esse. E aí, tudo bem? Fala, Carla. Pois Tá se é, segurando aí? Passou o cinto? eu tô aqui, grampos na peruca e vamos entender o que aconteceu, meu amigo, Perucas porque... voando, Exatamente. chinelos voando. E João Schaffer atrás de ti esperando a taxa básica de juros. Já já, Ele tá olha, aqui, ele tá só, afoito. só de olho. Só de olho, só Não de vou nem olho. falar o que ele tá assistindo. Eu consigo escutar aqui, é meio Só comprometedor. audição periférica, né? Isso Audição aí. periférica. Eduardo Vanin, vamos começar pelo óleo de soja, acho que foi o movimento mais distinto, e a gente consegue quase que entender mais ou menos o que motivou altas tão fortes para os grãos. Agora, quando a gente olha para esse óleo no limite de baixa, as notícias dessa quarta-feira foram fortes o bastante para provocar esse movimento? Bom, se eu puder falar o fator mais que traz volatilidade para o óleo de soja, sem dúvida nenhuma, nesses últimos 18 meses, é a EPA, que é a Agência Ambiental Americana. E aí é um tal de sobe, desce, aumenta, diminui, proposta daqui e dali. E eu acho que eles não têm ideia do impacto que eles podem trazer para os preços. E também gera uma pergunta: será que eles sabem o que estão fazendo? Porque já desde maio do ano passado o óleo subia bastante, e depois que a EPA veio falando que estava pensando em reduzir os mandatórios, que valeria para os anos anteriores, 2021, 22 e 23. Aí naquele momento, maio do ano passado, o preço caiu 30 e tantos por cento, 36, se eu não me engano. Aí depois veio, não é bem assim, vamos aumentar. Aí subiu 30 e tantos por cento. Aí chegou em dezembro, falou, não, a gente vai manter. E além de manter, vamos incluir as montadoras de carros elétricos na geração dos certificados, os RINs. Aí derreteu de novo, virou ano caindo, aí batemos as mínimas em maio, no acumulado caiu 40%. Aí agora, virando maio para junho, falou, não, quer saber? É muito difícil controlar e acompanhar essa questão aí das montadoras de carros elétricos e não vamos colocar não. Aí subiu 33% em 12 dias. Aí ontem à tarde vem, depois do mercado, quer saber? Não vamos, nós vamos propor, sim, amanhã, hoje, a proposta final para a Casa Branca, e ela vai ser um pouquinho menor. Aí vem os números lá e realmente frustraram o mercado. E aí hoje o mercado cai 6%. Bom, amanhã noturno aí deve cair mais um tanto. Vamos ver. Tomara que não caia 30% de novo. Mas olha só a volatilidade que esse negócio traz. Então realmente parece um número muito difícil de se calcular, de se chegar. A certeza é que tem lobby dos dois lados. De um lado a bancada ruralista nos Estados Unidos, muito forte, meio oeste. E do outro lado a bancada super forte também, que é das refinarias, que não querem. Por eles não haveria a existência desses certificados, da obrigação de ter que comprar os certificados em caso de não mistura. Então são duas faces da mesma moeda, e a cada momento você joga ela para cima, dependendo do jeito que ela cai, óleo subindo ou caindo. É interessante, né, Vanin? Porque tão logo. Primeiro que eu tenho uma informação aqui de que esses números teriam vazado ontem, né? Hoje era o prazo final. Aí vazaram, ontem já caiu um pouco. Aí hoje, quando veio a confirmação, se intensificou essa baixa. E é interessante ver o posicionamento desses grupos de biocombustíveis completamente frustrados com esses números, né? E com essa política que vale até 2025. Houve né, eles receberam quase que um banho de água fria mesmo, como eles mesmos definiram para essa quarta-feira, né?
Sim, se esperava um aumento que acompanhasse o aumento dos investimentos em processamento de soja, em produção do diesel renovável, principalmente. Se esperava uma contrapartida, porque uma vez que você aumenta o investimento, você aumenta o mandatório, quer dizer que aquilo ali vai ser, enfim, ocupado. O esmagamento vai aumentar, não há como voltar atrás. Agora, não havendo a obrigatoriedade do total, vai depender muito da questão de mercado, que seria mais ou menos como hoje funciona o etanol. Você vê que o milho nem tchum. O etanol também não tem muita liquidez, não dá para ter uma ideia. Mas, faça chuva, faça sol, tenha mandatório, não tenha mandatório, no caso do etanol, vale a pena você colocar na gasolina. Torna a gasolina mais barata para a refinaria. Então, você acabaria gerando essa situação também para o biodiesel. E hoje não é viável, tá? Pode anotar aí que está longe de ser viável. Agora, se não tiver o mandatório. Agora, Vanin, há de outro lado outros fatores que deem espaço para uma recuperação de toda essa baixa que a gente viu, principalmente entre fundamentos do mercado de óleos vegetais para o óleo de soja, principalmente comparando ali com os seus pares, óleo de palma, principalmente? Os Estados Unidos é um caso à parte. A Bolsa de Chicago, ela não precifica de jeito nenhum os outros óleos. Certo. Precifica o mercado americano, que ele está apertado e apertaria mais. Assim, era o que se esperava. Ele vai continuar apertado, mesmo com esses mandatórios menores. E agora, quando você olha que o prêmio aqui no Brasil, essa semana aí, foi negociado a menos 1.350, comprador a menos 1.500, quer dizer, Chicago menos 15 centavos, então daria mais, deixa eu só ver aqui, ó, espichando o pescoço, daria mais 3 limites e meio de baixa que deu hoje 400 pontos. Olha só. Esse é o preço do óleo no Brasil, quando você leva em conta o prêmio. Portanto, e aí, por que o óleo de soja está barato aqui no Brasil e na Argentina da mesma forma? É porque você tem um óleo de palma barato, porque você tem um óleo de girassol lá da Ucrânia muito barato, descontado. Tem bastante óleo de canola no mercado. Então, temos duas realidades. O mercado americano e o mercado global. Certo. A gente, então, vai continuar acompanhando e buscando entender. Mas a volatilidade é certa que continua, portanto, né, Vanin? Vamos imaginar um outro momento. Esquece a questão climática. Vamos pensar no pós-clima, mercado climático. Se o óleo de soja continua caindo, ou até volta para aqueles níveis que a gente viu lá no final de maio, bem mais baixos, é um fator negativo para a soja, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Porque impacta na margem de esmagamento, enfim, impacta no complexo como um todo. Fundos estavam aumentando a posição vendida, e aí assim vai. Quer dizer, hoje não foi um ponto negativo para a soja, mas numa ausência de risco de produção seria. Vanin, vamos acompanhar e monitorar. De outro lado, a gente viu os futuros do milho e do trigo, principalmente, subirem muito agressivamente, quase 6%. A soja subiu quase 3%. Parte dessa limitada, embora muito intensa alta da soja em relação aos demais mercados, se deu por conta dessa baixa agressiva do óleo, ou era alta que era para ser mesmo registrada para a soja em função do que motivou esse movimento hoje? Sem dúvida nenhuma. Alta do milho e do trigo. Na verdade, do milho. O trigo acaba indo atrás. Tá. Porque se a gente olha o trigo por aí, é outra história também. Por exemplo, na Bolsa Europeia, a Euronext subiu 2,8%. Em Chicago, o trigo subiu 5,5%, o dobro. Realmente é uma situação americana, que é o clima, tá bom? E realmente assustou. Ontem a queda ela foi grande, e o que mais preocupa, ela foi novamente nos estados que realmente fazem diferença: Illinois, Indiana, Iowa, Nebraska, Missouri,
Wisconsin, quer dizer, é o coração da coisa toda. É aí que piorou. Inclusive piorou em Nebraska e Iowa, mesmo tendo recebido chuvas um pouquinho lá na semana passada, mas agora no final de semana, talvez não tenha pego ainda, o visual não tenha melhorado, mas é o seguinte, próxima semana cai de novo, porque não vai chover quase nada 7 dias para frente, e aí o mercado já está olhando segunda-feira que vem, vai ser outra esborrachada aí nas condições. Como é que você recebeu os números de ontem, Vanin? A piora ficou mais grave do que o mercado esperava, né? Tanto para a soja quanto para o milho, a deterioração foi mais grave. Como é que você recebeu esses números? São números que fazem sentido para você diante das condições de clima que nós temos? Isso pode continuar piorando? Sim. Não, esses próximos 7 dias só vai piorar, sem dúvida. Vamos lá, Illinois não recebe boas chuvas na região produtora, que é do meio para cima. Tem 30 dias pelo menos. E as lavouras não fecharam a linha ainda, no caso do milho, da soja. Quer dizer, todo o sol que está batendo ali, está tirando umidade do solo. E imagino que agora, quinta-feira, amanhã, o monitor da seca vai mostrar, vai deixar a coisa mais avermelhada ainda. Tudo isso faz parte desse momento onde a grande questão é a seguinte: a dúvida, a incerteza, qual é o tamanho da quebra, ou qual será o tamanho da quebra. E como ninguém sabe, aí o mercado busca proteção. Quando ele busca proteção, claro, é contra a alta, aí você sobe a volatilidade do mercado. Subindo a volatilidade do mercado, aí você tem picos e baixas cada vez maiores. Só para lembrar, no ano passado, que a gente sempre tem uma memória meia curta, seletiva, né? E agora o ano passado, ali em agosto, na soja, de 20 pregões, tá? Tivemos 8 pregões com mais de 50 centavos de variação. E teve um pregão lá com 170 de queda. Não, 120 e poucos de queda. Foi um absurdo. Que foi por causa do óleo. O óleo desborrachou, a soja veio com tudo. Mas enfim. Então veja que nós teremos dias como esse, talvez até mais voláteis, tanto para baixo quanto para cima, entrando em julho. É isso aí. Vanin, qual a importância do contrato julho superar os 15 novamente e o contrato novembro, me parecer, e o setembro, que estão buscando novamente os $14 por bushel? São patamares ali importantes? Isso pode acontecer? A gente pode ver os 14 de novo nos contratos mais alongados? O importante é do setembro para frente, porque o agosto ninguém gosta, apesar de ser mês da noiva, né, não é isso? Não. É maio, homem. Maio. Eu não sou noiva, então me tá salvo, então tá salvo. Ninguém gosta do agosto. Não tem liquidez e tal. Então vamos direto para o setembro. O julho vai entrar aí no aviso de entrega, portanto vai ficar muito louco. E eu acho que louco para cima, porque daí já vai envolver entrega física. Agora, quando a gente fala de safra nova americana e safra nova brasileira, voltando aí para os 14, não agora, mas com cara de que pode chegar lá. Claro que isso mostra uma ansiedade do mercado quanto ao tamanho da safra americana e o que isso poderia trazer aí de consequência ao longo do próximo ano também, quando se fala de oferta global, americana, para o ano que vem. Agora, Vanin, como é que você está registrando, e parece uma pergunta retórica, né? E toda vez a gente fala sobre isso, mas a gente está olhando para isso, se preocupando com isso, mas há também o comportamento do consumo. Ele tem novidades ou ele está da mesma forma como a gente vem relatando há meses, da mão para a boca, sem grande agressividade, mas queria entender se continua ou se essa ameaça que se engrandece para a safra americana muda também o comportamento dos consumidores. Muda. Nós temos que enfim, é uma pessoa que está lá tomando decisões de comprar ou não comprar. E esse camarada está ficando ansioso, tendo em vista que o flat price da soja está subindo, do milho também. Quer dizer,
a soma de Chicago mais o prêmio. Tá bom, o prêmio está caindo, depois a gente pode falar disso. Para o milho está caindo, para a soja está caindo, mas a soma dos dois continua subindo. E aí isso é custo maior para quem consome. Há uma certa ansiedade, sim. Eu digo que seria mais importante para o milho. Porque, só lembrando, nós temos uma Ucrânia que vai e não vai. Temos uma Argentina que quebrou, tem mais 10 milhões para vender. Aí é só o Brasil. E o Brasil é o mais barato de todos, disparado. Ele equipara com a Argentina, mas daqui a pouco imagino que a Argentina já não vai conseguir atender. Aí só tem o Brasil. E é muito ruim você só ter uma origem como opção. Portanto, dependendo da quebra do milho americano, a coisa daí ela realmente ela acaba gerando uma necessidade da demanda do comprador mudar de estratégia, que até agora tem sido da mão para a boca. E agora a preocupação maior está sobre o milho americano do que ou em relação à soja, Vanim? Também pela menor resiliência, por menos resiliência que tem a planta do milho em relação também à planta da soja? Sem dúvida. Bom, para quem é agrônomo aí, sabe que o milho é uma planta machista. Me desculpa aí, tá bom? Né? Hoje você não pode falar nisso, tal, mas o milho por natureza ele é. Quando vem uma seca, ele dá prioridade à parte masculina da planta, que é o pendão. E aí, o resultado disso é que daí você tem uma espiga muito mais falhada. Sim. Toda vez que você entra lá numa lavoura de milho e enxerga os cabelinhos da boneca no chão, quer dizer que houve uma seca, manteve-se o pendão e caem as brácteas, que são esses cabelinhos aí que vão fazer, que vão produzir o grão. Então, o milho é uma planta extremamente sensível a esse momento que os Estados Unidos vai começar a enfrentar agora a partir do dia 4 até o dia 10 de julho, vai ser mais cedo esse ano, por causa que o plantio foi mais cedo. E o milho é muito mais preocupante, pela característica da planta, pela situação atual, e como você falou, o milho é muito menos resistente, e tem menos tempo para a coisa melhorar. A soja, se você tiver um julho mais ou menos, e aí um agosto inicialmente, ou até lá no final um pouco melhor, ela tem tempo, ela recupera. É o que chamam de plasticidade. Mas o milho não, o milho está na cara do gol. Estamos aí de julho, uma semana e pouquinho. Exato. Não há muito tempo. Eu diria que o milho é muito mais... O problema do milho é muito maior. De produção, tá? De produção. Ivanim, quando a gente olha para isso, a gente está falando de a gente já consegue dizer ou afirmar ou mensurar uma quebra na safra americana, vai ser uma safra bem menor do que inicialmente projetado. É possível afirmar isso? A gente ainda não pode falar em quebra da produção americana. Como é que o mercado está entendendo que a oferta, ou como a oferta vai chegar nessa temporada dos Estados Unidos? Eu acho que já tem que falar em quebra, porque é o seguinte, são os estados que puxam a média para cima, que estão mal. Sim. Os outros que estão indo bem, Delta, sul dos Estados Unidos, Carolinas, costa do Atlântico, um pouquinho melhor aí no norte dos Estados Unidos também, isso não conta muito. O que conta realmente é ali no miolo que está ruim. E aí, eu já diria que tem quebra, sim, claro. Agora, quanto essa quebra? Esse é o ponto. Se for uma quebra de 3%, beleza. Dado a quantidade de milho aqui no Brasil e a barateza do nosso milho, não faz diferença. Agora, acima de 10% de quebra, aí o bicho pega. Mas daí já seria uma produtividade abaixo de 170 bushels por acre. Eu acho que já tem gente falando abaixo de 170. E agora, abaixo dessa produtividade, mantendo a área, aí nós temos uma produção americana igual a essa que tivemos agora. 349 milhões de toneladas. Para um potencial que seria de 387 milhões, se eu não me engano, que é o número hoje do USDA. É uma baita diferença. E aí você mantém uma produção americana igual a essa temporada. O mercado ele vai ter que fazer um movimento de racionar a demanda. Agora,
E aí, então, esse é o ponto. E aí você só teria o Brasil como o salvador da lavoura. Vanim, como é que tudo isso está se traduzindo para o Brasil? Porque o milho na B3 hoje subiu também barbaridade, subiu cerca de 5% também, acompanhando essas altas de Chicago. Uhum. Agora, para o produtor, para formar preço de soja, de milho aqui no Brasil, esses ganhos em Chicago não chegam na totalidade. Hoje o dólar voltou a cair, fechou, vai caminhando para fechar ali abaixo de 4,80. Como é que a gente está construindo esse cenário para o produtor no Brasil? Tá melhorando o preço, tá melhorando. Em reais, sim. O prêmio está caindo, está caindo. O Brasil está mais barato ainda, está mais barato. Precisa ficar mais barato? Não, porque já é o mais barato. Porém, para ambos. O ponto é o seguinte, dado um tamanho de safra, agora a safrinha, combinado a uma safra de soja de 157 milhões, mais uma safrinha de mais de 100 milhões, o fator quanto custa a logística, quanto que custa para quem tem a capacidade de escoamento, quanto que isso vale hoje, vale nesse cenário, onde você tem uma produção maior do que a capacidade de estocagem somada à capacidade de escoamento. E aí o Brasil ele toma a capacidade interna, toma os portos, mas também toma a capacidade de armazenagem lá no destino. Então, quanto custa isso? É isso que o Brasil hoje está pagando, através dos prêmios. Por isso que a gente viu uma soja ali em maio a menos 200 de prêmio. Esse é o ponto. E aí, quando a gente olha para o prêmio, não mais da safra velha, está caindo bem menos do que a Alta de Chicago, quer dizer, o flat price está subindo, está melhorando para o produtor, da semana passada para cá, somando a semana passada com essa, já temos uma alta aí da soja de R$10 por saca, muito bom. Milho subiu já uns R$6. Agora, a safra nova me preocupa muito, porque os prêmios estão ladeira abaixo para a soja. Por quê? Porque ainda não vendemos, a logística ainda não está resolvida, precisamos encontrar vazão para essa soja toda, e o mercado está precificando isso aí. Mas como é que isso acontece? Parece uma coisa tão abstrata, não é? Mas na verdade ela começa no produtor. O produtor está vendendo para a safra nova. Como o Chicago vai subindo, e o preço não muda muito em reais, o prêmio ele vai ficando cada vez mais depreciado. Certo. É basicamente matemática. Então, e isso é o custo dessa fazer essa roda girar e botar para fora, por exemplo, 95 milhões de toneladas de soja essa temporada. Na próxima pode ser até mais. E tem um outro ponto, tá? Que daí a trading tem que colocar na conta, que é o custo da ineficiência. A gente pode traduzir isso aí lá no porto como demurrage, que seria essa penalidade diária que o exportador tem por atrasar os embarques. Lembrando que esse ano, em Paranaguá, nós tivemos no pico mais de 30 dias de tempo de espera. Você coloca um navio, você vai conseguir carregar só daqui 30 dias. É um navio parado. Tem a turma lá dentro, tem o consumo disso, daquilo, etc. e tal. Hoje é mais ou menos uns $22 mil. Isso vai dar mais ou menos uns 30 centavos por bushel. Que não é de ninguém, é custo. Uhum. Isso você já põe como uma precaução no prêmio. Sim. Então veja, num cenário como esse, onde nós temos um cenário de que o Brasil vai de novo lá na frente aumentar a produção, uma safra pouquíssimo vendida, nem passou de 10% ainda, bem atrás do normal, e ineficiências sendo geradas, porque imagina só, a gente vai estar exportando milho adoidado janeiro e fevereiro, não há dúvida. Talvez seja até pior do que início desse ano. Nós tínhamos em Paranaguá no final de fevereiro 1,5 milhão de line-up de milho. Quer dizer, milho já nomeado, só esperando para embarcar. 1,5 milhão no começo de fevereiro, quer dizer, pleno programa da soja. E isso a gente vai se repetir aí para o ano que vem, sem dúvida nenhuma. Tudo isso se traduz no prêmio caindo.
Agora, Vanin, o produtor que está avançando com os negócios para a safra nova, apesar dessa queda no prêmio, como você falou, né? Matematicamente, as coisas acontecem, o preço não muda muito por conta das altas em Chicago. Quer dizer, ele está fazendo um negócio, então, razoável, ele está aproveitando esses repiques de Chicago para garantir pelo menos preços que poderiam sentir um pouco mais o peso do prêmio lá adiante. Ele está tomando boa iniciativa nesse momento ao avançar um pouquinho com os negócios da safra nova? Não tem melhorado, não tem. Apesar de Chicago, aí o março saiu lá dos menos de 12 para fechou hoje quanto? 13,63? Isso. Não melhorou. Melhorou um tiquinho, talvez $1 por saca, mas realmente o prêmio comeu bastante dessa alta. Certo. O que fazer? Olha, não tenho a resposta. Tô brincando. Olha, é arriscado. Sim. Tá bom? Porque se você escolhe um lado, você abre uma exposição do outro lado. Sim. Se você vende a sua soja hoje e ao vender você está travando um prêmio de menos 100, que saiu hoje, quase isso, para março, automaticamente você, se Chicago volta a cair, por exemplo, você travou um prêmio ruim, porque daí o prêmio poderia recuperar alguma coisa. Agora, se você vai lá e deixa tudo em aberto e vai na sorte, você pode ter Chicago caindo e o prêmio não melhorando tanto, devido a, vamos supor, lá em setembro, outubro, o Brasil começa a plantar bem, porque o El Niño para nós traz tem um histórico bom e já de plantio mais cedo. Sim. Então, tudo faz parte de um risco que o produtor tem que tentar mitigar de alguma forma, seja com opções, seja com travar alguma coisa nesse momento, esperar para travar uma outra em outro momento. Agora, eu diria, se a safra fosse minha, eu não travaria ainda Chicago, eu acho que sobe mais. Agora, eu estaria pronto para estar fazendo opções, compra de piso, put, para poder participar da alta se ela acontecer. E agora, se o mercado voltar, e rápido, porque subiu demais, então eu teria pelo menos um piso aí para me dar alguma segurança. Vanin, e como isso a gente traz isso para os negócios com o que resta da safra 22-23, que não é pouca soja ainda para o produtor comercializar? Essa tá melhor, porque como ela já foi vendida, ela está armazenada, não há uma necessidade muito forte de vender e escoar, e o chinês precisa comprar, talvez o produtor brasileiro já não seja mais um vendedor tão agressivo, e é verdade. Então nós vamos tendo uma certa firmeza, um suporte no prêmio, combinado uma alta em Chicago. Está melhorando o preço. Como eu falei, R$10 por saca, somando a melhora da semana passada e melhora dessa semana também. Será que continua melhorando? Os mapas de julho vão nos dizer. Como junho vai ser um mês péssimo, as plantas vão entrar já meio prejudicadas, já estão assim, no mês de julho. Se lá em julho a coisa continuar feia, tem potencial aí para subir mais. Agora, tudo que sobe desce, inclusive em 2012. Pega lá o gráfico, vocês vão ver. Vocês vão ver que chegamos ali no finalzinho de setembro, caiu rápido. Então veja, pessoal, tem uma questão que ela é muito recorrente. Quando começa a entrar a safra americana, seja o tamanho que for, aí o mercado passa a olhar a demanda. E quando o mercado passar a olhar a demanda, diferente de 2012, onde o Brasil estava ainda correndo atrás aí de ser um grande exportador, já era, mas muito menos do que agora, aí o mercado vai olhar e vai falar, nossa, como o Brasil tem soja e como ele está barato. E aí o programa de exportação da soja americana, seja ele o tamanho que for, ele está no zero ainda. Então tem que tomar um cuidado muito grande com esse momento, não se emocionar. Igual Sim. Nós tivemos o ano passado. Tivemos picos excelentes, mas nos esquecemos que em algum momento a soja, a sazonalidade, ela prevalece. O mercado tem estado
muito intenso. O Guilherme Fabres te pergunta assim, Vanin, acha que o movimento atual está relativamente irracional nas altas da soja? Você considera esse movimento relativamente irracional, Vanin? Guilherme, irracional, podemos dizer que sim, mas ele acontece todo ano. Então é irracional, mas dentro da sua sazonalidade. Diria que sim. E aí isso a gente consegue medir através da volatilidade. Está aumentando. O nervosismo, a ansiedade está aumentando, a variação diária está aumentando. Eu diria que sim, irracional, porque você não tem a certeza de qual é o tamanho da produção. Sim. Mas é irracional dentro de um histórico e dentro de um período do ano que sempre é assim. Vanin, ele pergunta também se você acha que o contrato de julho pode voltar às máximas tocando os $16 por bushel nos próximos dias. 16 a gente pode buscar no julho? Pode, Guilherme, só que aí não vale mais, né? Já vai estar no aviso de entrega. Tá. Bom, eu não acho que bate 16, mas que ele pode dar uma... Porque nas fixações, imagina só, você tem 20 contratos em aberto para julho, lá no dia 10 de julho, tá bom? Você não tem intenção nenhuma de entregar. Você está vendido. E aí te resta o quê? Comprar no preço do vendedor. E aí vamos dizer que ele está pedindo para você $16 o bushel. Você não tem alternativa. Você vai ter que comprar 16 para sair. Tudo pode acontecer no aviso de entrega, especialmente num momento como esse, onde os Estados Unidos está com um estoque apertado, etc. e tal. O mercado está bem nervoso. Tá? Mas aí já não é referência. Mas pode acontecer. Vanin, para a gente finalizar, o que os mapas climáticos estão mostrando para os Estados Unidos para esse finalzinho de junho, começo de julho? E claro, se você tiver previsões mais alongadas e quiser comentar períodos que também são determinantes e já tiver aí no seu radar, por favor. Bom, por causa do El Niño e por causa do aquecimento do Atlântico Norte, tá uma loucura. Esse negócio de oceanos tá uma coisa que não há um histórico assim. Você tem, ao mesmo tempo, o aquecimento das águas do Atlântico, o aquecimento das águas no Atlântico Sul, aquecimento do Pacífico Sul, ali pertinho do Peru, região aí conhecida como 1+2, e a região 3.4. Tá tudo mais quente. Isso aí é muita energia. É como se tivesse com a tomada ligada e despejando energia. E isso tem causado inúmeros eventos. Muita chuva, ciclones de um lado, outros pegando fogo. O Canadá está pegando fogo. Bem perto ali de onde está seco os Estados Unidos. Na Ásia tá uma loucura também, né? Tá tudo extremo. Loucura. Na Índia tem lugares que está chovendo demais, outros de menos. A China, semana passada, 2 dias de recorde de temperatura para essa época, e nem chegamos no verão ainda. E provavelmente a Austrália vai pegar fogo, literalmente. E assim vai. Então esse é um El Niño turbo, falam de super El Niño. Outros, por exemplo, o Marco Antônio fala que não vai acontecer. Eu não sou meteorologista, então eu posso falar o que eu quiser, tá bom? Então é o seguinte, tá muito doido. Esse fator clima, ele tem trazido toda essa volatilidade, mas os indicadores são de continuidade dessa tendência. Esse que é o preocupante. Portanto, a certeza que nós temos é que não vai ser normal. O que seria normal? Um verão, né, mais quente aí nos Estados Unidos, porém chuvoso, né? Verão é chuvoso. Com talvez eventos aí de algum veranico ou outro, mas não vai ser assim. Os mapas hoje do modelo americano de anomalia, do NOAA, eles mostram julho e agosto mais quente, mais seco. O europeu também tem mostrado mais quente, mais seco, um pouquinho divergente, mas também é predominantemente mais seco. É mais volatilidade. Então tá cedo para dizer se a gente pode ter uma melhora do clima ou não. E aí nesses mapas acima, além de 7 dias, é muito complicado. Agora, o que mostra até 7 dias? Menos chuva. Não vai chover ali no miolo, que é onde precisa. É por isso que o mercado já está aí precificando mais uma queda nas condições para a semana que vem,
mais uma piora no monitor de seca. 7 dias, pouca chuva. Bom, vamos acompanhar, vamos monitorar. O Cássio Ribeiro de Paula, Reis é um outro comentário. O Cássio Ribeiro de Paula, excelente análise, Eduardo Vanin. Coisa boa. Opa, obrigado. Sempre não, bom. Ele vai completar, mas porém... Não, aí ele falou aqui que a entrevistadora tá tranquila também, com boa dose de virtudes. Gostei desse elogio. Você fez o que, Eduardo Vanin? Eu tô aqui fazendo o meu caminho, aí eu tenho grandes mestres, né? Eu costumo dizer isso, que eu fui generosamente acolhida por esse setor e vocês, graças a Deus, já há 13 anos me aguentam, me ensinam todos os 13 dias. anos já? Nossa! 13 anos. Já não, homem, por favor. 13 anos tão somente. Tão somente. Excelente, excelente. 13 anos. Eduardo Vanin, muito obrigada, meu amigo. Sempre bom conversar contigo, trazer a sua lucidez sobre esse mercado e essas orientações que são ouro para o produtor, para a nossa audiência. E quem quiser saber mais, só acompanhar a Agriinvest, entrar em contato com a equipe de vocês, que tem estratégia para todo o produtor, né, Vanin? Tem isso aí. Vai entrar lá no Instagram, @Agriinvest. Se tiver alguma dúvida, deixa lá. Ela tem dúvidas lá de 2 anos atrás. Nós vamos respondendo, mas fica tranquilo. Agora, hoje tem Copom, hein? O colega aí de trás tá de olho no que vem na taxa básica de juros, né? Tomara que venha uma queda. Tô olhando aqui na minha tela, os DIs, as taxas de juros futuras aí já esborrachando. Então, será que mercado vem hoje? no consenso de que pelo menos teremos aí uma indicação de que vai começar a cair. Vai começar a cair. Hoje acho que veio uma manutenção, né, Vanin? Né? Vamos pecar pelo conservadorismo. Vamos. Porque também a gente já tomou outras lambadas e a gente não precisa de mais essa, pelo amor de Deus. E hoje o Powell falou que mais 0,5% é apropriado. Quer dizer, mais 2 altas aí pela frente nos Estados Unidos. Veja como o Brasil está num momento muito favorável. É interessante a gente observar como são recebidas as declarações do Jerome Powell e ao mesmo tempo em que a gente teve que ver o Roberto Campos Neto ser sabatinado no Congresso, no Senado, para explicar por que a taxa básica de juros estava no preço no patamar que estava. No valor que estava. Então quer dizer... Não, eu imagino lá os deputados debatendo política monetária. Coisa de louco. Melhor que nós dois, né, Eduardo Vanin? Louco. Vanin, obrigada, meu amigo. Um abraço pra ti, pra todo o time da Agriinvest. A gente continua se falando. Bom trabalho pra você. Até a próxima. Beleza, boa semana a todos. Grande abraço. Grande abraço. Até mais. Até mais. Sempre bom a gente ter o Eduardo Vanin para nos ajudar a tratar com leveza e volto a dizer, lucidez um dia como hoje. Altas de quase 3% na soja, mais de 5% para os futuros do milho e do trigo. Isso mostra que, de fato, o mercado está muito conectado à questão climática nos Estados Unidos. As lavouras estão se deteriorando, a gente vê uma preocupação maior, né, e um risco iminente ali para o milho, que tem um período determinante de 4 a 10 de julho, ou seja, a próxima semana vai ser muito importante, as próximas semanas, para definir ali a produtividade norte-americana do milho. A soja tem um pouquinho mais de tempo e mais resiliência, né? A soja é uma planta mais resistente do que a planta de milho, e nesse momento os mapas climáticos continuam mostrando julho e agosto mais quentes e mais secos, o que é um agravamento da preocupação. E amanhã vamos conhecer a atualização do Drought Monitor sobre as condições de seca nos Estados Unidos e quanto do território americano estão sob alguma condição de seca. Na quinta passada, Iowa e Illinois, os 2 maiores produtores de grãos dos Estados Unidos, vieram com 100% dos seus territórios sob alguma circunstância de seca. Amanhã o que pode vir, né? Pode vir um percentual maior das áreas totais de soja e de milho sob essa condição? Temos que entender. O mercado tem espaço para subir mais um pouco? Tem espaço para subir mais um pouco. Pode cair muito agressivamente caso comece a chover, temperaturas ficarem mais amenas e tudo mais? Pode acontecer também. Então o que é importante? Ter estratégia, não sair por aí só assistindo o mercado descoberto, tem que ter uma proteção. O Vanin sugeriu ali olhar para as puts, se o mercado subir, você vai participar da alta e garantiu pelo menos bons patamares ali, ou patamares mais adequados para Chicago.
Para a safra nova, a gente não vê o preço mudar muito porque os prêmios têm caído de forma um pouco mais substancial. Então, olhar para essa matemática e saber qual vai ser a estratégia que você vai tomar é determinante para esse momento. O importante é ter esta estratégia. Vamos ver como ficaram as cotações. A gente vai ver o milho na B3 também na sequência de Chicago, porque hoje, aqui no Mercado Futuro do Brasil, os preços também subiram agressivamente, números na tela. Soja para a gente começar. O julho, 15 dólares e 14 cents por bushel, 37,5 pontos de alta. O agosto, 14,45, subindo 36 pontos, mais 75. O setembro, 13,88, alta de 34 pontos e meio, mais 75, melhor dizendo. Novembro, 13,77, 34 pontos, mais 25. Milho agora... Uma loucura que subiu o milho. Julho, 6 dólares e 71, 27 pontos mais 25 de alta. Nós temos ainda o setembro com 6 dólares e 23, 30 pontos e meio de ganho. O dezembro subindo 31 pontos mais 25 para 6 dólares e 28 cents por bushel. O março, 29 pontos mais 75 de alta, 6 dólares e 35. Para concluir, Chicago, preços do trigo. Altas de quase 40 pontos. Julho, 7 dólares e 34, 38 pontos mais 75 de ganho. Setembro, 7 dólares e 48, 39 pontos e meio de alta. O dezembro, 7,64, subindo 39 pontos mais 75. Março de 24, 38 pontos e meio de alta para 7 dólares e 74 cents por bushel. Temos o milho na B3, certo? Vejam as altas muito expressivas do milho na B3. O contrato janeiro superando os 70 dólares, o setembro e novembro recuperando os 60, superando largamente. O julho, R$ 59,13, 5,1% de alta. O setembro, R$ 64,47, a alta foi de 4,9%. O novembro, R$ 67,43 por saca, 5,01% de alta. Janeiro, R$ 70,21, a alta foi de 4,8%. E fora, claro, a gente não pode esquecer de te lembrar que os futuros do óleo de soja terminaram o dia no limite de baixa, senhoras e senhores, diante das mudanças na política de biocombustíveis norte-americana, que foi hoje anunciada pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Era o prazo final, isso vale até 2025. Os números para a produção de biocombustíveis veio aquém das expectativas do mercado. As associações de classe, os grupos produtores de biocombustíveis todos se posicionaram com muita frustração diante do que veio. Não podemos esquecer que essa era uma promessa de campanha do presidente americano Joe Biden, mas com um lobby ali muito forte também das refinarias de petróleo. Então, entre a cruz e a espada, Joe Biden, a Agência de Proteção Ambiental, todo mundo ali tentando ver o que dava para fazer, veio o óleo de soja despencou. E olha só, você que está nos acompanhando, não se esqueça que estão abertas as inscrições para o prêmio Melhor História de um Agricultor. Até o dia 30 de junho você pode fazer a sua história. Fazer a sua história você já está fazendo, mas fazer o seu vídeo e mandar a sua história num vídeo gravado, na horizontal, até 2 minutos, e mandar pra gente pelo WhatsApp, o 19 99767 0241. E para garantir essa iniciativa, a gente tem a honra e o prazer de ter como patrocinadora ouro a plataforma Acessa Agro. Você já conhece? Pois é, essa é a plataforma de benefícios da Syngenta. Nela você ganha pontos através da compra de produtos Syngenta e pode trocar depois por mais de 3 mil itens que estão à sua disposição. Vá agora ao acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. A gente fica por aqui com esse boletim e a nossa programação continua, as informações continuam chegando para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Até mais! Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.